Oi. Boa noite, pessoal. Vamos ficar de pé para a gente louvar o nosso Deus, entoar cânticos a Ele, porque Ele é merecedor de toda honra e de toda glória. Amém? Ele é o nosso castelo forte. Ele é aquele que nos sustenta com a sua destra fiel. Vamos cantar juntos? Castelo forte. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas das indústrias infernais. Iguais não há na terra, Deus, amém. Graça e favor, amém. Vamos declarar essa nova canção para o nosso Deus.
Vem revelar tua presença entre nós, graça e favor nós queremos ter. Vem encher de fé os corações, o fluir do teu reino nós queremos viver. Vem revelar tua presença entre nós, graça e favor nós queremos viver. Vem encher de fé os corações, o fluir do teu reino nós queremos viver. Santo Espírito, vem nesse lugar, vem nos encher com o teu poder. Santo Espírito, vem sobre nós, chuvas de milagres nós queremos ver. Cante conosco. Vem revelar tua presença entre nós, graça e favor nós queremos viver. Vem encher de fé os corações, o fluir do teu reino nós queremos viver. Santo Espírito, vem nesse lugar, vem nos encher com o seu poder. Santo Espírito, vem sobre nós, chuvas de milagres nós queremos ver. Oh, oh, Santo Espírito, vem nesse lugar, vem nos encher com o teu poder. Santo Espírito, vem sobre nós, chuva de milagres nós queremos ver. Oh, 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 oh. Amém, glória a Deus. A próxima música que a gente vai cantar se chama
inesquecível. E tem uma pequena frase dessa música que sempre me chamou muita atenção, particularmente. Que ela diz assim: poucos sabem que Ele é o Rei. Poucos sabem. Se poucos sabem, a gente logo entende que a gente precisa falar mais dele. E a gente acabou de sair de uma campanha que fala sobre evangelismo, que fala exatamente sobre se doar para as pessoas, sobre falar do amor de Deus, o amor que um dia alcançou, me alcançou e alcançou cada um de vocês. Que um dia Ele nos tirou de um mar de cinzas, de um mar de escuridão, e Ele nos trouxe para a verdadeira luz. Se a gente que está vivendo nessa luz gosta dela, ama ela, então por que a gente não anuncia o evangelho para as outras pessoas? Por que a gente não anuncia as boas novas para as outras pessoas? Não precisa ser só palavras. Você pode viver essa luz que você ama tanto. E que essa música vocês possam cantar com todo o coração de vocês, porque a cruz, a dor, amor sem fim, o Rei dos Reis, o Rei, se entregou por mim e por você naquela cruz. Amém? Vamos cantar juntos. Não pecou, Cordeiro puro.
Amém. Glória a Deus. Amém. Eu peço que você baixe sua cabeça, agora nós iremos falar com o Senhor. Senhor, Santo Deus, Eterno Pai, nós te damos graças, ó Deus, por mais uma vez tu ter nos trazido até aqui, ó Deus, a cada um aqui, a cada família aqui representada, ó Deus. Nós iremos ouvir a tua palavra neste momento através do mensageiro, ó Deus. Que tu possa vir a falar nos nossos corações, ó Deus, que nós possamos estar com nosso coração, nossos ouvidos abertos, ó Deus, para ouvir a tua palavra e guardar em nossos corações, ó Deus, e praticar em nossas vidas. Nos guarda de todo mal e nos dirige, ó Deus, a gente permite te pedir e te agradecer, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Podem sentar. Inesquecível é a morte de Jesus. Essa é uma canção que nós deveríamos cantar ela com uma reflexão profunda no nosso coração, porque ela fala de algo que foi inexplicável, né? Insondável. Se nós pararmos para analisar, para refletir no que foi a morte de Cristo por nós, no que foi a morte do Filho de Deus pela nossa vida, a gente cantaria isso com muito mais temor, muito mais reverência, que é algo profundamente forte falar. Mas não é esse o assunto de hoje, também não é sobre o Dia dos Pais. Me chamo André, sou um dos líderes aqui dos jovens, juntamente com o pastor João, Roberto e o Hector, e suas respectivas esposas. Estou aqui mais uma vez para continuar a nossa série de mensagens sobre o Sermão do Monte. E eu dou glória a Deus pela iniciativa na verdade foi o Roberto que deu essa ideia de a gente pregar sobre o Sermão do Monte. E o Sermão do Monte, ele é um dos primeiros, dos grandes sermões, de 5 sermões que nós encontramos no Evangelho de Mateus. E é algo que nós precisamos estudar bastante. Ainda agora eu estava conversando com um jovem ali, que ele aceitou o desafio de memorizar os versículos. E ele falou que ele estava memorizando e estudando também. Para caso eu pergunte alguma coisa dele sobre o que ele aprendeu a respeito desses versículos. E eu falei para ele, não precisa estudar tanto. Só de você memorizar você já vai aprender muito. E de fato, o Sermão do Monte é um conteúdo rico para as nossas vidas. Como disse o Martin Lloyd-Jones, ele não é um código de ética ou moral. É antes uma descrição do que o cristão deve ser. John Stott também diz que o Sermão do Monte foi o apelo de Cristo aos seus seguidores para serem diferentes de todos os demais. Não sejam igual a eles, disse Jesus. O reino que Cristo proclamou deve ser uma contracultura, exibindo todo um conjunto de valores e padrões diferentes. E ainda Martin Lloyd-Jones dizendo, no Sermão do Monte, não nos é recomendado viver deste modo e vos tornareis cristãos. Pelo contrário, somos ali ensinados, visto que sois cristãos, vivei deste modo. Na última semana que eu estive pregando, sábado retrasado, eu falei sobre a ira nos relacionamentos e no versículo 20, Jesus ele faz uma declaração de que a nossa justiça ela deve exceder em muito a justiça dos escribas e fariseus. E a partir daí, todo o Sermão do Monte, ele é visto através dessa perspectiva, de que a nossa justiça, ela deve exceder em muito a justiça dos escribas e fariseus. É por isso que ele começa, em cada porção desse sermão, ele começa falando, ouvistes o que foi dito, isso foi dito aos antigos, também isso foi dito, mas eu, porém, vos digo, ele vai no profundo, ele vai no íntimo, para mostrar aos seus discípulos que a justiça que prevalece é a justiça do reino de Deus. E, como eu disse, seguindo a ótica do versículo 20, nós vamos analisar também hoje o versículo 27 ao 32, que Jesus vai falar acerca do adultério e também do divórcio. Mateus 5, versículo 27
ao 32. Ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que qualquer um que olhar para uma mulher e cobiçá-la, já adulterou com ela em seu coração. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros, e não que todo o teu corpo seja lançado no inferno. E se tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti. Pois te convém que todo o teu corpo seja... Pois te convém que se perca um dos teus membros, e não que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Vamos orar mais uma vez, pedindo a direção e a aplicação do Espírito Santo em nossas vidas. Santo Deus e Pai, nós te rendemos graças pela Tua palavra, Senhor. Pela Tua palavra que nos diz aquilo que é bom, aquilo que continua sendo bom, porque vem de Ti. E aquilo que é mal, aquilo que é abominável diante dos Teus olhos, porque foi Tu quem disseste isso, Senhor. Te pedimos, meu Pai, que venha nos dar o discernimento, o entendimento da Tua palavra, através do Teu Santo Espírito. Que o Senhor venha nos encher da Tua essência e do Teu caráter, e que assim nós possamos ser luz neste mundo e refletir a Tua glória. É essa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. O Novo Testamento, ele possui maiores e melhores mandamentos do que o Antigo Testamento. A nova aliança, ela não está sob o nosso sangue, ela está sob o sangue do testador. A antiga aliança era condicional. Se nós obedecêssemos, nós éramos abençoados. Se nós não obedecêssemos, nós éramos amaldiçoados. A nova aliança foi consumada. Cristo, ele sofreu a punição pela nossa desobediência e nos concedeu graça para que nós nos tornássemos obedientes. Quando Paulo ele discursa a respeito do contraste das duas alianças, ele chega até a levantar a hipótese de que alguém poderia dizer, mas se Cristo morreu na cruz, tudo é graça, então eu posso viver do jeito que eu quiser, da maneira que eu quiser. Acontece que esse não é um pensamento de quem está sobre o pacto da graça. Esse não é um pensamento de um nascido de novo. Não é um pensamento de quem tem uma nova natureza em Cristo. Então, como a aliança é superior, ela também exige, ou melhor dizendo, ela tem expectativas superiores para aqueles que se relacionam na nova aliança. A aliança do Novo Testamento é superior à aliança do Antigo Testamento. Por isso, se na aliança do Antigo Testamento se cobrava, se havia expectativas de obediência grande, no Novo Testamento ainda mais. Se a consequência por negligenciar a aliança do Antigo Testamento era grande, a consequência por negligenciar a aliança do Novo Testamento é mais. Mas aqui, colocando lado a lado, quais são os termos das alianças? Da aliança. Jesus ele já nos mostrou que a aliança do Antigo Testamento ela lidava com o efeito, com a consequência do pecado. E seguindo o mesmo raciocínio do homicídio, da ira, Jesus conclui que nós devemos não nos preocupar apenas com a consequência, com o efeito, mas principalmente com a causa do pecado. Na lei de Moisés, os pecados eram punidos. Haviam pecados de diversas punições. E eu sei que é incomum de a gente ouvir isso, mas existe pecadinho e pecadão. Quem falou que não existe pecadinho e pecadão, mentiu. Na verdade, não mentiu, errou. Pecadão era aquele pecado que era punido com morte. Homicídio, adultério, roubo, eram punidos com morte. Não dá para comparar isso, por exemplo, com danificar o patrimônio alheio, esculhambar lá o terreno do vizinho. Danificar o patrimônio alheio é pecado? É pecado. Qual era a punição por danificar o patrimônio alheio? Era restituir o patrimônio e acrescentava 20% de multa, de juros. Dá para comparar as duas coisas? Não dá. Então, a pena, ela determina qual tem a maior gravidade, na antiga aliança. Na nova aliança, ele não se preocupa agora apenas com o efeito, com o resultado, mas com a causa do pecado.
E é bom que fique claro isso para nós. Jesus disse: vocês ouviram o que foi dito, não adulterem. Eu, porém, digo que se um homem olhar para uma mulher e desejá-la, cobiçá-la, já adulterou com ela em seu coração. Aqui nós precisamos fazer uma distinção séria. Tentação não é pecado. Sentir-se tentado a roubar, sentir-se tentado a ser desonesto, a se dar bem desonestamente num negócio, não é pecado. Sentir-se tentado a isto, não é pecado se eu não der cabo disto, se eu não consumar a desonestidade, se no final das contas eu agir honestamente. Sentir-se tentado a roubar, a furtar, a subtrair mesmo algo que não é meu, não é pecado se de fato eu não roubo, se de fato eu não subtraio. Sentir-se tentado a matar, não é pecado se eu de fato não mato, se eu mato aquele sentimento dentro de mim. Mas com o adultério é diferente. Por quê? Porque o entendimento que Jesus nos mostra, que Ele nos ensina, é que o adultério não é apenas a consumação da junção física sexual com outra mulher ou com outro homem. Tentação não é pecado. Lutero já dizia que a tentação é como passarinhos que voam sobre a nossa cabeça. Nós não podemos impedir de os passarinhos estarem ali voando sobre a nossa cabeça, mas nós podemos impedir e devemos impedir que eles pousem sobre a nossa cabeça, que eles façam ninho sobre a nossa cabeça. Tentação não é pecado, porém, o adultério não é só consumar o ato, porque a cobiça também é pecado. Então nós precisamos cuidar que esses passarinhos, eles não pousem sobre a nossa cabeça. Porque se no ato do roubo, se no pecado do roubo, é preciso ouvir a consumação do ato para que se configure o roubo, no adultério não. Porque antes que haja adultério, antes que haja consumação do ato, é preciso haver a cobiça. E é exatamente contra isso que Jesus está nos advertindo. Ah, André, mas adultério é para quem é casado. Não, não, não. É para nós, é para quem é solteiro também. Quem aí não conhece os famosos talaricos? Vocês conhecem, né? Assim, misericórdia. Então, dos 10 mandamentos, apenas um, ele é de fórum íntimo. Apenas Deus e eu sabemos se eu estou pecando ou não, que é a cobiça. Vamos lá, vamos ver se eu me lembro dos 10 mandamentos. Eu sou obrigado, né, a lembrar. Amar a Deus sobre todas as coisas, não fazer imagens para servi-las, não ter outros deuses diante dele, esses dois são um, não tomar o nome de Deus em vão, guardar o descanso semanal, honrar pai e mãe, não matar, não adulterar, não roubar, não mentir ou não dar falso testemunho. Só que desses 9 mandamentos, quer dizer, esses 9 mandamentos, todos eles são verificáveis exteriormente. Dá para saber se eu estou cometendo idolatria, dá para saber se eu tenho um outro Deus paralelo ao Deus verdadeiro, dá para saber se eu perjurei, se eu blasfemei o nome de Deus, dá para saber se eu quebrei o descanso semanal, dá para saber se eu desonrei meu pai e minha mãe, dá para saber se eu matei, dá para saber se eu adulterei, dá para saber se eu roubei, dá para saber se eu menti. Só que o 10º mandamento é que nos coloca à prova. Não cobice nada que é do outro. Como é que alguém vai saber se eu cobicei o carro do outro, o emprego do outro, a profissão do outro, a família do outro, a esposa do outro, a vida que o outro leva? E o mandamento lá, ele é bem claro, está escrito bem assim: não cobice nem o cabrito do próximo. Ou seja, não cobice nem a bicicleta do outro, certo? É um pecado de fórum íntimo. Quantas centenas de milhões de pensamentos nós temos, se passa pela nossa cabeça no dia a dia? Eu não sei, mas se a gente jogar isso no Google, a gente vai ter uma resposta rapidinho. Quantos pensamentos uma pessoa tem em média por dia? Se nós multiplicarmos isso por dias de vida ou por anos que nós vivemos, vai dar para calcular aí o quanto é possível pecar. Cobiça é um pecado de fórum íntimo. E é contra esse pecado que Jesus está atentando. Ele diz assim: vocês ouviram, se alguém adulterar, isso é pecado. Eu, porém, digo
que se alguém cobiçar, já adulterou no seu coração. Cobiça, portanto, é pecado e é contra a causa do adultério, da infidelidade que Jesus está mandando atentar. E como ele nos manda atentar a respeito disso? Versos 29 e 30. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Corta de ti. A figura de linguagem que Jesus usa, que ele aplica aqui, ela é grande, ela é muito forte. Ele está dizendo, arranca teu olho, corta a tua mão, se te faz tropeçar, se te escandaliza, se escandaliza o teu próximo, se te faz cobiçar, arranca, ou seja, corta pela raiz. Lógico que a gente não vai levar isso ao pé da letra e arrancar uma mão e arrancar um olho, até porque, né, arrancar um olho ou arrancar uma mão não vai me impedir de continuar desejando aquele pecado, além de que deve doer pra caramba. Mas quando ele diz que é para a gente arrancar uma mão, arrancar um olho, ele está dizendo, corta de ti as ações, corta de ti os lugares, os hábitos, os costumes, as influências, as amizades, corta essas conversas que te influenciam negativamente para o pecado. É melhor você ficar sem esse hábito do que todo o teu corpo ir para o inferno. É melhor você ficar sem essa amizade do que todo o teu corpo ir para o inferno. É melhor você ficar sem frequentar tal lugar, é melhor você ficar sem essas conversas do que todo o teu corpo ir para o inferno. Corta de ti. Irmão, não tem como ser um pouquinho mais flexível nesse mandamento, não. O mandamento é esse. Se teu celular te faz tropeçar, corta de ti. Se filmes e séries te fazem tropeçar, arranca. Se determinadas músicas te fazem tropeçar, corta. Se o lazer te faz tropeçar, corta de ti. Se a bebida te faz tropeçar, corta. Aí tem gente que diz, né, crente não bebe, mas gosta de comer. Só que esquece que embriaguez e gula também são igualmente pecados. Então, se a comida também te faz tropeçar, arranca de ti. Às vezes não é nem... Há coisas que em si não são pecado, porém o mau uso delas nos fazem tropeçar. Corta, lança, para, deixa. É melhor você não ter aquilo que é bom, mas que você não sabe usar, do que tendo aquilo, todo o teu corpo ir para o inferno. É isso que Jesus está dizendo, que nós precisamos cortar a raiz do problema. Com relação ao adultério aqui, que está no nosso contexto, nós precisamos nos policiar a respeito da cobiça. Eu preciso arrancar o meu olho, eu preciso arrancar a minha mão, eu preciso cortar locais, eu preciso cortar ocasiões, costumes, amizades, conversas que me levem a ser tentado para a cobiça. Porque o pecado da cobiça, ele é o único que extrapola o ambiente do fórum íntimo. Ele é um pecado que acontece no meu coração, mas ainda assim é pecado, ainda que não exteriormente. E aí, aproveitando o assunto, Jesus vai tratar disso mais na frente, lá na entrada, depois da entrada triunfal, na Semana da Paixão. Ele aproveita que o assunto aqui é adultério e cobiça para dizer assim: também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Era assim. Inclusive, lá na semana da entrada triunfal, o fariseu, ele se aproxima e ele questiona o Senhor: mestre, é lícito o homem repudiar a sua mulher? Jesus vai e responde: no princípio criou Deus o homem e a mulher, e disse, sejam os dois uma só carne, não serão mais dois, serão uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não desfaça o homem. E aí o fariseu, ele solta a réplica dele, né? Mas por que então Moisés permitiu que se desse carta de divórcio? E Jesus responde: por causa da vossa dureza do vosso coração.
Moisés permitiu que se desse carta de divórcio. Mas no princípio não era assim. Adão e Eva, não houve divórcio. O casamento de Adão e Eva foi feito para que ele fosse indissolúvel. Deus usa esse casamento a ser seguido, mas dureza de coração. Amados, se uma mulher ela queimasse a panela de arroz, o homem ele podia se divorciar dela, por qualquer ocasião. É por isso que Moisés ele dá essa carta para remediar, para proteger a mulher caso o cara tivesse qualquer motivo para se divorciar, ele se divorciava e dava a carta de divórcio. Ele podia se divorciar desde que ele devolvesse o dote, que era uma quantia de dinheiro que o noivo ele recebia no contrato do casamento. Era uma espécie de poupança da mulher, se um dia ela fosse divorciada, se um dia ela fosse repudiada. E aí o marido ele era obrigado a devolver esse dote e a dar uma carta de divórcio, para que ela voltasse, de repúdio, para que ela voltasse para a casa do pai dela. E, às vezes, se fosse o caso, ela até casava de novo, o que provavelmente não deveria ser muito comum, porque dificilmente alguém casaria com a repudiada. Dificilmente. Enfim, acontece que Jesus está dizendo aqui que só há uma exceção ao divórcio, que é o adultério. Mas é óbvio. Por quê? Qual é a exceção natural ao casamento? É a viuvez. Não é isso que o pastor diz? Até que a morte os separe. Obviamente que a exceção ao casamento é a viuvez. E quem cometia adultério no Antigo Testamento morria apedrejado. Então a exceção para o casamento é a morte. Então, pense bem antes de casar, viu? Vocês que ainda são jovens, para não querer matar depois o cônjuge de vocês. Então só pode haver uma exceção ao casamento. Só tem uma tolerância ao divórcio, que é em caso de adultério. É claro, o adúltero ele morria apedrejado. Por isso que a lei deles tinha essa exceção. Porém, essa cláusula de exceção é tolerada por Deus. Por quê? Porque o casamento foi feito para ser indissolúvel. Esse é o plano de Deus. Para que dois sejam um, não são mais dois, são uma só carne. Ah, mas houve um divórcio, houve um litígio. Faz uma experiência, chega em casa, pega uma cola, passa numa folha de papel, passa a cola na outra folha de papel, gruda as duas, espera secar. No outro dia vai lá com todo cuidadinho, tenta tirar a cola do papel. Você vai ver que ficou pedacinho de papel desse papel aqui nessa folha e pedacinho de papel dessa folha aqui nessa outra. É assim que é o casamento. Quando ele é dissolvido, ele não é dissolvido totalmente, a não ser que ele seja dissolvido pela morte. Mas há uma cláusula de tolerância, que é o caso do adultério. Se houve adultério, então há uma tolerância. Há uma quebra de confiança. Mas há uma possibilidade de perdão. É claro que tem uma possibilidade de perdão. Há perdão para todas as coisas, inclusive para o adultério. Mas se não há perdão, como é que você vai conviver com uma pessoa em que você não confia mais? Nesse caso, o divórcio é tolerado. É tolerado da parte que foi ofendida. A parte que foi vítima, ela tem um caminho para pedir o divórcio. Agora, casar de novo, aí já é um outro assunto que eu não vou entrar nessa seara. E isso é muito importante de nós entendermos. Por quê? Porque nós estamos vivendo num contexto em que está sendo banalizado o casamento, a família, a sexualidade, o gênero. Nós precisamos estritamente fazer a vontade de Deus. Houve uma conferência mundial da Igreja Metodista Unida, um concílio mundial deles, e ganhou com uma pequena margem de 438 votos a 384 a rejeição do casamento homoafetivo. E eles se reuniram lá e voltaram e não aceitaram esse casamento. Mas vocês veem o perigo do diálogo que a igreja está flertando, de haver um concílio e isso ser posto em pauta, a possibilidade de haver um revérso, de passar o casamento homoafetivo.
houve uma vitória, né? Glória a Deus pelos irmãos metodistas, mas por isso em pauta, no concílio mundial de uma denominação, já é temerário. Significa que muita gente dentro daquela denominação, presta atenção, ela tem uma expectativa a respeito desse assunto. E um assunto que é contrário à palavra de Deus. E se eles têm uma expectativa a respeito desse assunto, como é que está o coração dessas pessoas contra todo o resto? Porque para que isso seja levado para votação, é preciso ser indicado. Essa pessoa, ela já pecou no fórum íntimo do seu coração. Por quê? Porque ela já deseja aquilo que não é a vontade de Deus, para que seja a vontade dos homens que comandam uma denominação. Nós precisamos estar atentos para quais passarinhos estão voando sobre a nossa cabeça e tomar cuidado para que eles não pousem. Nós jamais teremos controle, domínio para que eles estejam ali. As tentações vão vir. Satanás, ele vai nos tentar. O diabo, ele vai nos afligir para que nós tropeçamos, para que nós desobedeçamos a Deus. Agora, nós precisamos estar atentos. Não há justificativa para nós deixarmos eles criarem e fazerem ninhos, as tentações, em nossa cabeça. Finalizando, que nós possamos ter coragem, ter postura, e arrancar de nós todos os hábitos, arrancar de nós toda a situação que nos leva a pecar, e que nós sejamos fiéis, fidelíssimos à palavra de Deus. Convém obedecer a Deus, convém sermos fiéis a essa palavra. Infelizmente, são poucos os que estão dispostos, que hoje ainda querem seguir o Evangelho como Jesus ele nos propõe. Para alguns o Evangelho é somente amor. Sabe aquela passagem lá de 1 João, Deus é amor, só é aquilo ali, parece que toda a Bíblia está em branco. Para alguns, Deus me ama e ponto. Isso me faz lembrar aquela passagem de João 6, quando Jesus ele chega e diz, eu sou o pão da vida que desceu do céu. Quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem vida em si próprio. Aí os judeus chegam para Jesus, mestre, mas esse discurso é muito duro, quem é que pode ouvir? Jesus olha para os 12, vocês também querem ir? E eles respondem, para onde nós iremos, se só tu tens a palavra de vida eterna? Então, realmente, muitos não vão suportar aquilo que Jesus nos propõe. Não somente nesse ensino, mas em todos os outros. Muitos hoje não querem ouvir sobre pecado. Tem até um meme que rola no Instagram de uma música, que fala a música daqui a 2025, 2050, que o rapaz está cantando lá e fala, eu não preciso ser tão dependente de ti. Você já deve ter ouvido, a galera que navega aí no Instagram também. E realmente as coisas estão ficando assim. O Evangelho agora ele está começando a ser açucarado, está começando a ser lapidado para que muitas pessoas aceitem, para atrair pessoas, não para transformar pessoas. Tozer, ele, não me engano, mas não sei se foi W. Tozer, ele disse que uma das maneiras de a gente manter uma igreja firme, uma igreja forte, é pregando sistematicamente. Porque só pode acontecer duas coisas, as pessoas que vão à igreja. Ou os pecadores, eles se arrependem, se convertem, ou eles vão embora. E é por isso que eu glorifico a Deus e louvo a Deus pela nossa liderança, pelos nossos pastores, pelo seminário, pelo Um com Deus. Porque aqui nós prezamos a palavra. Nós aqui prezamos pelo ensino. E é isso que fortifica uma igreja, é isso que fortifica o nosso coração. É isso que fortifica a nossa fé em Deus. Estava vendo uma pregação essa semana do Rodolfo Abrantes, em que ele dizia que uma coisa que deixa ele louco é como pessoas que estão naquela vibe, naquela unção, naquela atmosfera, como ele diz, e de repente a pessoa larga Jesus. Ele não entende como isso acontece com alguém. E realmente não dá para entender como é que uma pessoa ela larga Jesus, não tem explicação para isso. Como é que uma pessoa está usufruindo daquilo que é bom,
Ela está experimentando aquilo que é bom para a vida dela, aquilo que é agradável, aquilo que é perfeito, e de repente ela, sem mais nem menos, larga Jesus. Porém, nós precisamos cuidar em obedecê-lo, porque é melhor que a gente entre sem um olho, que a gente entre no céu sem uma mão, sem um hábito, sem um lugar, sem um costume, sem uma amizade, sem uma conversa, do que todo o nosso corpo seja lançado no inferno. Eu acredito que essa advertência é grave e séria demais para nós negligenciarmos. Talvez nós tenhamos práticas, hábitos que precisam ser mudados essa semana, ou hoje mesmo. E o Rei dos Reis, o Eterno, Ele está aqui hoje para fazer isso. Você aí mesmo no seu lugar, feche seus olhos, faça uma oração, o grupo de louvor pode subir. Converse com Deus, se tem algo na tua vida que te faz tropeçar, te faz cair. Confesse a Ele e tenha uma mudança de atitude, para que o nome dEle seja glorificado e que as pessoas o conheçam. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará diante do Rei dos Reis. Ou se dobrarão diante dEle como Senhor de suas vidas ou como Senhor do universo. Alguns para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Então que nós possamos orar para que muitas vidas se dobrem diante de Deus, diante de Jesus, para a vida eterna. Oremos. Querido Deus, nós te rendemos graças pela tua palavra, Senhor. E te pedimos, meu Deus, que o Senhor venha aplicá-la ao nosso coração. Que se há algo, Pai, que nos faça tropeçar, que o Senhor nos ajude a identificar a situação, o hábito, o costume, o local, seja qual for, Pai, aquilo que tem nos levado a tropeçar e a pecar contra Ti, ou talvez até pecar contra o nosso próximo. Meu Deus, nos ajude a ser fiéis, nos ajude a sermos fiéis a Ti, a não sermos adúltero com a Tua palavra, adúltero com o Senhor, assim como Israel foi nos tempos antigos. Te pedimos que o Senhor nos conduza no caminho, meu Deus, que venha trazer glória e que venha nos abençoar, que venha trazer glória para Ti e edificar as nossas vidas. Ó Pai, nos faz cristãos fortes na Tua presença, nos molda conforme a imagem do Teu Filho a cada dia, e que a expressão do Teu Filho venha crescer em nosso coração, Senhor. É no nome dEle que nós oramos, porque eu sei que além dEle, nós não temos parte alguma contigo. E nós oramos pelo perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos. Pois esse mesmo Jesus que pregou ali no Sermão do Monte é o nosso leão, é o Cordeiro, né? E que vamos declarar para Ele essa noite. Cante com toda a sua força, com toda a sua alegria, porque só Ele é merecedor. Amém? Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou. Os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão, todo joelho dobrará. Abra os portões, preparem
cabeça, com todo o seu coração, que pode impedir o eterno, 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 que pode impedir o eterno. Nosso Deus é o leão, leão de Judá, ungido com poder, é o que luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou. Os joelhos dobrarão ao Cordeiro leão, todo joelho dobrará. Amém. Amém. Podem sentar. Gente querida de Manaus, nós do Projeto Solo estaremos com vocês aí no 4º Congresso Enraizados, no dia 21/10, na Igreja Batista, 14 de dezembro. Vai ser um privilégio estar com vocês e eu espero todos vocês lá. Garanta já a sua vaga, pois vem aí Congresso Enraizados 2022. Tá todo mundo aí no PGA? Tem que participar, hein? É isso aí, não pode faltar não.
nossa última música, eu não sei se vocês pegarem, mas o Ari falou o nome dela. Ai, foi muito pensado. Vamos cantar bem forte a nossa última música para a gente fechar mais um culto onde Deus esteja presente com toda certeza. E é isso aí, vamos lá. Vai! Sopra em teu rosto, o sol resplandece em tua face, a chuva caia suave em teus campos, E mesmo ao se levantar sozinho, que Deus envolve seu amor e a paz, enxerga o coração e até nos vemos outra vez. Que Deus iguale em sua Vamos, que as gotas da chuva em teu rosto, guardando ali traga um alívio, que as tarefas comuns e diárias não seja um peso ao teu coração. O mundo ao se levantar sozinho, se lembre que Deus envolve seu amor e a paz, enxerga o coração e até nos vemos outra vez. Que Deus iguale em sua mão. Deus envolve seu amor e a paz, enxerga o coração e até nos vemos outra vez. Que Deus iguale em sua Deus envolve seu amor e a paz, enxerga o coração e até nos vemos outra vez. Que Deus iguale em sua mão. Que Deus envolve seu amor e a paz, enxerga o coração e até nos vemos outra vez. Que Deus iguale em sua Gente, mais um aviso rapidinho. Amanhã, às 9 horas da manhã, vai ter batismo. Quer dizer, 9 horas não. Vai ter...